nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre planejamento estratégico, organização e prescrição do exercício. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele é um processo que vai definir os objetivos e as metas e qual é a estratégia de organização. Ou seja, o que é um planejamento? Planejamento é o que vai permitir a gente pegar esse objetivo e transformar esse objetivo em um projeto de ação. Estabelecer os objetivos simples, 1, 2, 3, né? E objetivos concretos que nós vamos atingir ao longo do período de treinamento, ao longo do ano, ao longo do trimestre, do semestre e assim sucessivamente. Além disso, eu preciso saber como que eu vou chegar lá, ou seja, como é que eu vou atingir esses objetivos. O plano por si só, ele não tem muito valor, ele é só uma ideia, né? Se eu não souber como é que eu vou fazer para atingir esses objetivos, quais são os meios necessários para colocar em prática esse meu plano, esse meu projeto de ação, né? E quando a gente fala em colocar em prática, em ter objetivo, o que a gente encontra hoje no dia a dia é vários treinamentos, várias sessões de treino sem intenção, né? Sem um objetivo, sem um foco, sem fundamento, muitas das vezes. É muito comum a gente ver treinamentos completamente aleatórios. E quando ele é planejado nos achismos das redes sociais, o que não é legal. Muitas das vezes a gente tem pego exercícios salpicados. Então a gente precisa entender que o plano de treino, né, planejar um programa de treino, ele vai muito além de simplesmente escolher exercícios. A gente precisa criar realmente uma organização, um plano de ação coerente por trás de cada sessão de treino. E para isso, além de a gente apoiar nos princípios básicos do treinamento, na ciência do treinamento, a gente vai contar também com a nossa criatividade, ou seja, essa arte de prescrever o treino. A gente precisa somar isso, pegar a ciência do treinamento, mais a arte da prescrição e organizar um plano de treino que vai ter um sério trabalho científico, mas também vai ter essa característica da arte, né, da característica de cada um de vocês. Dentro desse plano, né, sério, esse trabalho científico apoiado nos princípios, a gente vai lembrar que a gente precisa ter ali as perspectivas de resultados curto, médio e longo prazo. E aí eu preciso entender que essa visão do treinamento, ela vai muito além da sessão de treinamento. Quando a gente pensa nesse treinamento longo prazo, nesses resultados curto, médio e longo prazo, a gente vai precisar pensar na organização do treino em etapas, certo? Essas etapas de treinamento, a gente tem vários autores e eles dividem de várias formas. Eu gosto muito de utilizar essa divisão em 5 etapas, pelo menos, que seria a etapa de preparação preliminar, a especialização inicial, especialização profunda, os resultados superiores e a manutenção dos resultados. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que cada etapa dessa do treinamento, ela tem um objetivo e tem uma característica. E isso vai diretamente de encontro com o nosso cliente, com o seu cliente, aonde a gente tem o início de um trabalho, um processo inicial de trabalho, mesmo que ele já seja treinado, depois a gente vai progredindo com esse trabalho, tornando esse trabalho cada vez mais específico. Então a gente vai detalhar um pouquinho do que acontece em cada etapa dessa do treinamento, qual é o principal objetivo e também qual é a característica dessa etapa do treinamento. Começando pela preparação preliminar, como o próprio nome já diz, a gente vai perceber que de 80% a 90% do tempo a gente vai estar fazendo um trabalho de preparação
geral, ou seja, criando uma base de treinamento, ensinando diferentes gestos motores, os básicos, os movimentos de agachar, de levantar, de arremessar, de puxar, de empurrar, e assegurando uma preparação física multilateral, um trabalho bem geral mesmo. A formação pelo interesse da prática do exercício. A gente precisa fazer o cliente querer voltar, se interessar pelo exercício, para que a gente consiga ir progredindo dentro ainda da preparação preliminar. Então, qual que é o grande objetivo aqui? É assegurar essa preparação multilateral, é fazer esse trabalho de preparação geral, estimulando mobilidade, flexibilidade, a técnica dos movimentos, ensinar realmente ele a agachar antes de colocar uma carga, por exemplo, preparar o indivíduo para fazer lá na frente saltos, arremessos, ou seja, eu preciso criar uma base bem estabelecida e tomar cuidado com a especialização precoce. O que acontece muitas das vezes hoje, a gente vê, né, diferentes rótulos de treinamento, e o treinamento funcional, ele não passa de um rótulo para o treinamento físico, que é o que nós, educadores físicos, fazemos, e isso aproximou muito dos trabalhos de especialização. Ah, isso aqui não tem transferência, isso aqui não é funcional. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa de uma boa base. A partir do momento em que eu faço essa base, eu consigo progredir para a segunda etapa, que seria a etapa de especialização inicial, aonde agora eu vou diminuir um pouco da minha preparação geral, que sai de 80%, 90% para 50%, 60%. Por quê? Porque é nesse momento que eu começo a me especializar. Aqui eu vou garantir essa preparação geral, multilateral, bem estabelecida, e começo a iniciar um processo de especialização. Ou seja, eu vou aprofundar mais ainda, concretizar muito bem as técnicas de execução, as técnicas de movimento, eu vou melhorar mais ainda a questão da coordenação motora, do domínio corporal, vou começar a dar uma atenção maior ao desenvolvimento de força na região do core, e vou aperfeiçoando aí as capacidades motoras, seguindo ali o seu desenvolvimento natural. E aqui eu começo a aumentar um pouquinho que é a minha demanda metabólica, aumentar um pouquinho ali o nível de complexidade das tarefas. Então eu começo a especializar, eu começo a me aproximar mais daquilo que o meu cliente quer com relação ao objetivo final dele. Eu já começo a mostrar para ele que o treino ele tem uma característica ali que vai se especializando. A partir do momento que eu garanto essa especialização inicial, eu consigo agora fazer uma especialização profunda. Ou seja, eu vou aumentar mais ainda o percentual de especialização e diminuir o meu trabalho de preparação geral, que vai agora para 30%, 40%. Ou seja, aqui já é importante eu ter domínio da técnica dos movimentos básicos. É importante que eu já tenha algumas capacidades motoras, né, bem desenvolvidas, e aqui eu vou aperfeiçoando essas capacidades motoras, e aqui eu já começo a observar resultados mais concretos, mais específicos com relação ao meu objetivo. Quando o nosso cliente lá ele começa a treinar lá atrás, naquela preparação preliminar, ele vai fazer um treino geral, ele vai ter resultado, mas muitas das vezes não vai ter aquele resultado esperado por ele. Só depois, quando a gente começa a especializar o treinamento, aí ele começa a aparecer os resultados propriamente ditos que ele quer. Ou seja, ele vai melhorar a coordenação, ele vai melhorar a força, mas muitas vezes não vai aparecer a estética, tá? A partir do momento em que eu faço essa especialização profunda, bem concretizada, aí sim eu tenho
os resultados superiores. Agora, o foco é no objetivo dele. Agora, o foco é nessa preparação específica ou especial, aonde eu vou aumentar o meu percentual de preparação específica e diminuir mais ainda a minha preparação geral, porque eu já criei essa base. Então, a ênfase agora é na especificidade do treinamento. Vou buscar explorar o máximo das possibilidades de movimento dele, o máximo potencial de treinamento que ele tem, o máximo potencial das capacidades físicas. Vou tentar atingir. Sempre agora, buscando muitas das vezes, né, na verdade, eu vou precisar de métodos de treinamento mais avançados. Vou precisar de métodos de treinamento mais complexos, diferentes meios e métodos de treinamento que vão de encontro àquilo que ele realmente quer, vão de encontro ao objetivo dele. E aí, passado essa etapa, a gente vai para a manutenção dos resultados. Então, aqui a carga de treino ela vai estabilizar, né? Se é uma pessoa que ele está praticando algum esporte, o esporte, agora a competição, é o fator mais importante. E aqui a gente vai buscar dar essa longevidade. Então, a gente começa a perceber que, para eu ter resultado, eu preciso de tempo. Eu preciso fazer o meu cliente querer voltar à sessão de treino, para a gente atingir o resultado interessante para ele. Agora, é muito importante a gente entender que esse acúmulo de horas de treinamento, né, esse acúmulo de um volume total de trabalho, desde a preparação preliminar, ele é muito importante. E aqui a gente vê uma correlação dessa preparação física, geral e especial, nas diferentes etapas e quanto tempo, né, eu preciso acumular para eu passar para uma próxima etapa. Então, um exemplo que eu gosto sempre de trazer é sair da etapa número 1, que é a etapa de preparação preliminar. Lembra? Grande parte do meu treino ele tem uma característica geral para uma pequena parte específica. A partir do momento em que eu vou passando as etapas, isso vai mudando as proporções. Agora, repara, um aluno que treina com a gente 2 vezes na semana, para ele sair da preparação preliminar para uma especialização inicial, ele vai precisar aí pelo menos 100 horas de treinamento. Se ele treina 2 vezes por semana, ele vai aí precisar, nessa primeira fase, de 50 semanas para ele atingir essas 100 horas. 50 semanas é quase um ano. Então, não tem como a gente querer fazer essa progressão muito rápido. A gente precisa respeitar esse tempo, esse volume de horas para a gente fazer essas progressões. Ah, mas ele treina 3 vezes por semana, vai ser um pouco mais rápido. Ele vai levar 33 semanas aí para fazer, mais de 6 meses. Aí a gente pensa, isso é para atingir o mínimo de horas. Agora, para atingir um volume máximo de 300 horas, ele vai levar aí, ó, se ele treina 2 vezes na semana, 150 semanas, ou seja, quase 3 anos para fazer essa progressão, né? Então, é preciso a gente respeitar o tempo. Isso é fundamental. Por quê? Porque senão a gente acaba queimando as etapas. E lembrar daquela máxima, que quanto mais treinado eu sou, menos treinável eu fico. Ou seja, eu preciso de métodos de treinamento mais avançado, eu preciso de acumular um volume de horas maior, eu preciso trabalhar de uma maneira cada vez mais específica. Agora, eu também preciso me estruturar para garantir todo esse processo de treinamento. E como é que ficaria a estruturação do treinamento? A gente já viu que existem as etapas. Então, a estrutura do treinamento, a gente pode considerar uma estrutura de longo prazo, que é o que a gente chama os macrociclos de treinamento, os grandes ciclos
de treinamento, as estruturas médias, as estruturas menores, até a gente chegar na sessão de treino propriamente dita. Quando a gente fala do macrociclo, o que a gente está falando é dessa preparação nos ciclos maiores, de 3 a 5 meses. É como se fossem os blocos de treinamento, ou seja, os ciclos de ação. Eu posso ter um objetivo para esse ciclo de 3 meses, 4 meses, e aí depois, passado esse tempo, eu vou buscar outro objetivo? Pode. Na prática, eu gosto de me organizar ao longo do ano com 4 blocos de 3 meses, onde eu vou acumulando micro resultados dentro desses 3 meses, respeitando essa ideia de preparação preliminar, especialização, resultados superiores. Então, eu vou acumulando ao longo dos 3 meses esses micro resultados para chegar no objetivo final do cliente. Um macrociclo, né, ele é formado por um conjunto de mesociclos. O mesociclo seria ali o mês de treinamento, podemos considerar ali 4 a 6 semanas. Eu, na prática, eu gosto de utilizar os mesociclos de 4 semanas, tá? Que vai dar, compreender ali o período de um mês. Alguns meses tem 5 semanas, mas na maioria das vezes a gente vai ter ali 4 semanas, tá? Mas pode variar também entre 2 a 6 semanas. E um mesociclo, um mês, ele é formado pelas semanas, pelos microciclos de treinamento. Cada microciclo, ele pode variar entre 3 e 14 sessões de treino. Normalmente, o cliente de personal, o cliente comum ali, ele vai ter ali um microciclo de 7 dias, ou seja, 7 sessões de treinamento. Mesmo que ele não treine, a gente considera o quê? O dia de descanso. Então, o microciclo, ele é o conjunto de sessões de treinamento. 14 por quê, Felipe? Porque às vezes ele treina 2 vezes no dia. Se ele treinar todo dia 2 vezes, 2 sessões de treino, ele vai ter ali 14 sessões de treinamento. Mas para ficar mais fácil na hora da nossa preparação, da nossa organização, a gente pode pensar aí em organizar os microciclos com 7 dias. Ou se você nem quiser planilhar isso, os 7 dias, você queira planilhar somente os dias que ele vai treinar, tá tudo bem também. Então, olha só, o microciclo, que é esse conjunto de 3 a 14 sessões de treino, ele vai ser organizado de acordo com o meu objetivo para cada sessão de treinamento, que está relacionado ao meu objetivo do mesociclo, que está relacionado ao objetivo do macrociclo. Então, só o exemplo aqui para vocês entenderem lá, ó. Aqui eu tenho a semana 1, esse aluno real, ele treina 3 vezes na semana, então eu tenho o dia 1, 2 e o dia 3 dele de treino. Aqui eu tenho um microciclo. O segundo microciclo seria aqui, ó, mais 3 dias de treinamento. Então a gente vê aqui, ó, 2 microciclos de treinamento. E ali eu posso mostrar o terceiro e o quarto microciclo de treinamento, compreendendo que a gente entende como o quê? Como o mês, o mesociclo de treinamento. Agora, cada microciclo ele tem uma característica. A gente tem alguns tipos de microciclo, que são os microciclos introdutórios ou recuperativos, os microciclos condicionantes, os intermediários e os microciclos de avaliação, tá? E a gente vai sempre distribuir mediante as cargas de treinamento, que nada mais é do que vão ter dias mais fortes, dias moderados e dias mais fracos. Isso aí distribuído ao longo do microciclo, onde cada microciclo desse tipo de microciclo, ele tem uma característica. Então, olha o exemplo. Microciclo de introdução ou microciclo introdutório, recuperativo.
Característica, a carga ela é regular e normalmente ela é baixa ou moderada, média, tá? Esse tipo de microciclo aqui, ó, ele é utilizado quando? No início de uma programação ou na transição de um mês ou etapa de treinamento, onde eu vou fazer uma recuperação, tá? A gente tem um microciclo condicionante. Qual que é o objetivo dele? É estimular o que queremos melhorar. O que a gente quer melhorar? Melhorar a condição física. Pode ser melhorar a força, melhorar a potência, melhorar a velocidade. Então, é nesse momento que a gente vai utilizar as características crescente, onde eu vou aumentando a carga ao longo das sessões de treinamento, decrescente, ou ainda crescente, decrescente e, ao contrário, decrescente, crescente. Então, de acordo com o meu objetivo, eu vou ali me organizar com essas cargas, com esse tipo de microciclo, jogando isso dentro do meu mesociclo depois. A gente vai ver isso como exemplo já já. Temos também o microciclo intermediário. O que eu quero com o microciclo intermediário? Eu quero estabilizar a minha performance ou ainda melhorar um pouco mais a minha performance. Qual que é a característica? Cargas um pouco mais altas, cargas que nós chamamos de cargas ordinárias, ou até mesmo cargas de choque, onde ele pode ser regular decrescente ou regular e crescente. E temos também o microciclo de avaliação, onde a gente vai trabalhar com carga alta no estímulo, obrigatoriamente o estímulo intermediário, né, do meio, ele vai ser fraco, aonde eu dou um novo estímulo de alta intensidade, ou seja, eu avalio, recupero e avalio novamente. Então, esses são os tipos de microciclos, que um conjunto de microciclo forma o que a gente conhece como o mesociclo de treinamento. Então, olha só, o exemplo do mesociclo de treinamento. Vou dar um zoom para vocês. Ó. A gente tem a semana 1, ou seja, o microciclo 1, o microciclo 2, cada microciclo com 3 sessões de treino, microciclo 3 e também o microciclo número 4. Do mesmo jeito que os microciclos têm seus tipos de microciclos diferentes, os mesociclos também. Os mesociclos a gente vai ter mesociclos básicos, mesociclos de preparação e de transição. Só que eu posso ter o básico 1 e o básico 2, a preparação 1, preparação 2 e o mesociclo de transição. Cada um com a sua característica. Então, observem no exemplo. Mesociclo básico 1. Qual que é a característica? Ele aparece nos períodos de desenvolvimento, nos períodos de inícios de trabalho, inícios dos trabalhos neuromusculares, aonde eu tenho maior variedade de trabalho. A carga desse mesociclo, reparem que, na média, não é uma carga alta, é uma carga baixa ou moderada. Quando eu falo a carga do mesociclo, eu somo essas cargas aqui de cada microciclo e observo que em 4 semanas eu tenho uma carga de alta intensidade e tenho aqui 4 cargas de intensidade moderada e tenho 7 cargas de intensidade mais baixa. Já o básico 2, eu começo a pensar nessa preparação, nesse desenvolvimento das capacidades físicas. Aí eu dar condição para o meu cliente atingir um patamar de condicionamento e de aptidão um pouco maior, né? Então aqui,
cargas agora com uma característica um pouco maior, mas não é cargas tão altas, não são tão cargas tão altas assim. E aí a gente começa agora com o mesociclo, de preparação 1, que são cargas um pouco mais altas, cargas ordinárias, cargas de choque. Então a gente repara que quando eu somo essas cargas aqui, ó, eu observo que eu tenho poucas cargas de intensidade baixa, um volume de carga moderada um pouco mais alto e um volume de carga alta também aqui, ó, usando 2 sessões de treino, por exemplo, com cargas elevadas. E já na preparação 2, eu tenho um volume de carga alto maior do que o moderado e maior também do que o fraco. Então, esse mesociclo de preparação, né, ou de desenvolvimento, é aonde vão predominar o que a gente conhece como carga ordinária ou carga de choque, que é o momento em que eu quero realmente desenvolver, preparar o condicionamento físico, a aptidão do meu cliente. E os mesociclos de transição, que são aonde a gente vai diminuir o volume, a intensidade e vai predominar aí cargas moderadas ou cargas baixas, tá? Quando a gente pega esse conjunto de mesociclo, a gente forma o nosso macrociclo. E aí a gente compreende aqui, ó, o período, como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, a gente forma esses 3 meses de treinamento. A gente pegar aqui as semanas de treino, microciclos, mesociclos e o macrociclo. Preparei isso tudo, agora eu preciso buscar o quê? A minha sessão de treinamento. Começar a pensar em programar a sessão de treinamento. Só que o que a gente mais vê hoje em dia é o quê? É somente a sessão de treino. Não existe nada por trás dessa sessão de treino na maioria das vezes. Só que a gente precisa fazer diferente. Então eu preciso criar todo esse processo, mas todo esse processo ele está baseado em quê? Em para quem é esse plano de treinamento? Quem é o meu aluno? Faça uma anamnese com ele, uma entrevista com ele, buscando entender melhor o que ele deseja, o que ele consegue fazer. Eu vou avaliar isso através de testes também. Eu preciso saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí sim eu traço esse plano de ação, esse projeto de ação para esse cliente. E aí, como é que eu faço esse projeto de ação? Como eu mostrei para vocês. E aí, para facilitar esse processo de preparação física, de condicionamento, a gente vai fazer o quê? Escolher um tema do mês, um tema do período, ou um tema do bloco, um tema do bloco mensal, ou um tema do bloco trimestral, sempre com cuidado com as concorrências das capacidades físicas. Então, o que a gente faz? Eu tenho lá o meu mesociclo de treinamento. Então, eu posso escolher um tema para esse mesociclo que vai estar conectado com o próximo bloco, com o próximo mesociclo, que vai estar conectado com o próximo mesociclo. E aí eu entrego esse micro resultado nos 3 meses que eu falei para vocês que eu gosto de me organizar, nos 4 blocos de 3 meses. Sempre pensando que precisa existir o quê? Uma conexão entre os elementos, tanto das sessões de treino, quanto dos microciclos, mesociclos e também dos macrociclos. Porque eu preciso sair do ponto A, que é onde o meu cliente está, e o que ele deseja, e chegar no ponto B, que é o que realmente ele
deseja entregar para ele. Mas como assim, Felipe? Qual o tema do mês? Lembra do treinamento? O condicionamento físico, ele não envolve força, hipertrofia, força explosiva, mobilidade, flexibilidade, as capacidades físicas. E aí eu começo lá de trás, né, pensando nessa preparação preliminar, e vou me organizando mês, sessão de treino e o programa maior, que seria o macrociclo. Então, olha o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vocês vão observar que cada sessão de treinamento eu tenho um foco principal de trabalho. Cada microciclo de treinamento eu tenho um foco principal. Foco desse microciclo aqui, ó, mobilidade e core. Então, olha lá, eu tenho mobilidade na sessão de treino, tenho core na sessão de treino. Microciclo 2. Olha lá, qual que é o meu foco? Força e resistência. Cada sessão de treino eu tenho um foco principal para trabalhar. Vamos buscar aqui embaixo. Olha lá, ó. Outro mesociclo. Qual que é o foco? Hipertrofia e condicionamento. Então, eu tenho aqui, ó, o caminho que eu vou usar para atingir a hipertrofia e o condicionamento. Vamos pegar esse exemplo, que seria a segunda semana, aqui o microciclo. O microciclo 1, eu tenho aqui o meu microciclo, o meu tema do mês, mobilidade e core. Tem o tema do microciclo, desculpa, e não do mês. E aqui eu tenho a estratégia que eu vou utilizar. Então, depois que eu tenho tudo isso programado, aí sim eu penso na sessão de treino propriamente dita. E a sessão de treino, ela é organizada também, estruturada. Como? Eu tenho um aquecimento, eu tenho a minha parte principal, eu posso ou não ter uma parte complementar, e eu tenho o pós-treino. Ou eu posso dividir em bloco de preparação, bloco principal e o bloco complementar. Tudo isso eu consigo me organizar dessas formas da minha sessão de treino. Então, o que eu faço agora? Eu pego e vejo, vou fazer o meu aquecimento. Como? Como que eu faço o aquecimento? Tem várias formas de você fazer o aquecimento. Você tem um aquecimento específico, onde você vai trabalhar ali com um exercício, com a carga baixa e o número de repetições elevados. Você tem um aquecimento, onde você vai fazer um trabalho de aquecimento geral, global, exercício aeróbico, por exemplo. E você pode fazer um aquecimento mais estruturado, mais específico, que eu chamo de exercícios preparatórios. Quais exercícios preparatórios eu uso? Eu vou usar características, né, desses exercícios, onde eu faço uma ativação miofascial, um aquecimento geral, uma ativação do core, um trabalho de mobilidade e uma potencialização pós-ativação. E aí eu venho para a minha parte principal. Na parte principal, qual que vai ser a minha parte principal? Qual é o meu tema do mês? Qual que é o meu tema do microciclo? Qual é o tema da minha sessão de treino, meu tema principal? A parte complementar é alguma outra coisa que eu queira trabalhar dentro da sessão de treino, e o pós-treino a gente vai estar orientando ali o nosso cliente. Ah, Felipe, mas eu não sei o que eu vou usar em cada coisa. Isso vai depender muito do que o seu cliente falou para você lá atrás, do objetivo. Agora, se o objetivo dele principal for, por exemplo, fitness, né, wellness, qualidade de vida, só se exercitar ali para manter uma vida ativa, o que ele está buscando é a qualidade de movimento, eficiência de movimento.
muitas das vezes o foco da sessão de treino vão ser trabalhos de mobilidade, trabalhos de força da região do core, trabalhos de flexibilidade. Ah, mas eu quero hipertrofia, eu quero melhorar minhas capacidades de força. Vai trabalhar, puxar, empurrar, sempre usando o quê? Da fisiologia em função do objetivo. Condicionamento metabólico, mesma coisa. Como que eu vou fazer isso? Como que eu trabalho potência aeróbia? Potência anaeróbia, capacidade anaeróbia lática, alática, e por aí vai. Como que eu faço isso? Através de circuitos, de exercícios contínuos aeróbicos, de treinamento intervalado, e a mesma coisa para agilidade e velocidade. Então, aqui eu tenho o tema e tenho como eu vou trabalhar isso tudo. E aí eu pego então agora que eu tenho lá o meu mesociclo completo, né, já planejado, e aí eu vou pegar agora cada microciclo que é a semana. Então eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Tema da semana: força máxima. Qual que é o caminho que eu vou utilizar? Qual é o método? Método cluster, e a estratégia de treino vai ser uma estratégia full body. Eu vou fazer treino do corpo todo na minha parte principal do treinamento. E aí eu vou e organizo a minha sessão de treino. Olha só, eu pensei aqui, ó, na semana toda, né? Ela organizei, ó, a estratégia de treino está traçada aqui. Agora eu organizo a sessão de treinamento, sabendo que é a sessão de treino de segunda-feira. Então eu vou olhar lá atrás aqui, o que vai ter na segunda-feira, qual é a estratégia. E o meu objetivo é um trabalho de força máxima nesse dia de treinamento. Então eu vou e organizo. Como que eu organizo? Agora eu vou olhar para cá, ó, o que eu pensei de estratégia na semana e vou traduzir isso em forma de exercício. Depois que eu organizei a sessão de os exercícios da sessão de treino, eu vou organizar e ajustar e vou trabalhar um pouco mais. Depois que eu tenho as variáveis da minha parte principal, o que é que eu faço? Eu agora vou pensar na preparação do movimento. O que eu vou ter de preparação de movimento dentro do meu treino? Aí eu falei para vocês que eu gosto de utilizar dessa forma os exercícios preparatórios. Exercícios de ativação miofascial, aquecimento leve, ativação da região do core e um trabalho de mobilidade, que pode ser feito junto, tá? E um trabalho de potencialização pós-ativação. Então, só para vocês verem aí de exemplo o que a gente pode fazer para cada um dessas etapas, né, dos exercícios preparatórios. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Opa, passei direto. Vou voltar. Então, olha só. Exercícios utilizando o rolo, balanceios. E depois eu venho para exercícios de baixa intensidade, cíclicos, onde eu vou aumentar minha frequência cardíaca, temperatura corporal. Depois eu venho ativando os estabilizadores do movimento. Depois eu vou ganhar mobilidade distal sem perder a presença da estabilidade proximal, para depois fazer essa potencialização pós-ativação. E eu consigo aplicar isso para diversos cenários. Cenários de fitness e wellness, qualidade de vida, de emagrecimento, de hipertrofia. Basta eu fazer o quê? Manipular todas as variáveis em função do objetivo. O meu objetivo é hipertrofia, então eu pego tudo que eu planejei lá atrás e aplico na sessão de treinamento de forma prática.
todo o treinamento planejado, mesociclo, microciclo, sessão de treino, tá aqui, ó. E aí eu vou aplicar com exercícios preparatórios e parte principal para todos os objetivos, seja ele força, hipertrofia, e aí eu vou usar o quê? Os meios e métodos de treinamento adequado para cada um dos objetivos. Ah, eu quero só melhorar o meu condicionamento físico. Beleza. Então, eu vou buscar ali exercícios de melhora de condicionamento geral, né? E a gente vai trabalhar grande parte lá no que a gente chama de preparação preliminar, especialização inicial, já que o objetivo dele é mais geral, não tem um objetivo tão específico assim. Legal, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.